não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Mas esses discursos revolucionários que o pessoal imitava da Europa, embora não se adequasse à situação real, adequava-se à situação mental deles. Quer dizer, dava a eles um instrumento de expressar o seu ressentimento e a sua revolta contra o seu próprio fracasso em termos que pareciam enobrecidos por representar altos ideais humanitários. Então, existe um livro muito interessante de um autor marxista brasileiro chamado Roberto Schwartz. O livro que ele escreveu sobre Machado de Assis, e ele chama a atenção para um fenômeno brasileiro que foi o seguinte: quando se proclamou a independência no Brasil, a independência foi inteiramente uma obra de grandes senhores de terra, esses mesmos que eu estou mencionando aqui, tá certo? Eles estavam, vamos dizer, com Portugal atravessado por aqui, porque estava custando muito caro manter Portugal, né? Então eles promoveram a independência. Como não tinham capacidade para gerar um discurso político que correspondesse à sua realidade, que eles copiaram o discurso da Revolução Francesa e da Revolução Americana, sem perceber que esse discurso era contra eles mesmos. Então, até hoje você tem isso no Brasil, quer dizer, um sujeito que vai lá, faz um discurso contra a sua própria classe, e ele não percebe que é contra a sua própria classe. Não é que ele esteja realmente contra a própria classe. Vamos dizer, não há conexão entre o discurso e a vida política real do sujeito. É o Cláudio Lembo falando da elite branca cruel, né? Personificada por ele mesmo, evidentemente. Por mim é que não é, né? Eu sou branco, mas não sou nem elite, nem sou cruel, tá certo? Eu, ao contrário, sou incapaz de fazer mal a uma mosca. As pessoas não acham que é, mas... Então... olha, cometi um erro aqui horrível. Troquei aqui o título do Brás Bexiga Barra Funda, o livro do Antônio Alcântara Machado, né? Que é outro tipo extraordinário, daqui a pouco posso até comentar. O do João Antônio chama Malagueta, Perus e Bacanaça, é o nome dos três heróis, né, dos lugares, perdão. Mas é um livro que retrata verdadeiramente a vida na cidade de São Paulo. Então, foi a nota aí do Silvio. Obrigado, Silvio. Já. A idade tem esses problemas. Eu tenho direito à minha cota de Alzheimer, né? Então, isso quer dizer que se os intelectuais da elite já levavam uma vida falsa, porque as suas obras serviam apenas como adorno e como emblema de importância, e não como portadoras de uma influência real, porque, quer dizer, o intelectual de elite no Brasil não era como, por exemplo, os filósofos do idealismo alemão. No tempo do idealismo alemão, romantismo, você tinha. Os filósofos eram muito importantes, você tinha um cargo assim como de ministro de Estado, tá certo? Mas eles eram ouvidos, eles influenciavam, e por isso mesmo, não, tinham essa importância. E as pessoas prestavam atenção no que eles estavam dizendo. Agora, no Brasil, você bota o sujeito na presidência da academia, tá certo? Você bota ele até num ministério e não ouve uma palavra do que ele está dizendo e nem quer saber do que ele está dizendo. Quer dizer, é o que fala o Brito Broca, quer dizer que a
a vida literária, a vida social literária se substituiu à própria literatura, né? Então, a aparência de vida intelectual engole a própria vida intelectual. Só existe a aparência no fim das contas. Se os de cima viviam essa situação falseada, que para muitos deles podia ser extremamente... Olha, aqui tem um aviso. Muito bem. Se os de cima, então, viviam essa situação falseada, que para muitos deles podia ser extremamente deprimente, como foi, por exemplo, no caso do Zé Guilherme Melchior, né, que tinha uma aguda consciência dessa situação, quer dizer, ele estudar tudo aquilo, se tornar aquele feito eruditíssimo, para depois ser chefe de gabinete do outro, né, e ghostwriter de discurso, de ministro. Né. Se a situação para os de cima era essa, para os de baixo é pior ainda, porque eles não só não eram ouvidos, como não tinham sequer, né, nenhuma recompensa material. Então, é evidente que entre esses se disseminou um profundo ressentimento, para o qual os discursos do marxismo, do fascismo, anarquismo, etc., serviam como um veículo perfeito. Mas esse veículo era perfeito porque dava para eles uma aparência de justificação existencial, e não porque esse discurso expressasse a realidade da sua situação. Se ele for expressar a realidade da situação, vamos dizer, eles teriam escrito coisas semelhantes ao que escreveu Osman Lins, por exemplo. Osman Lins, ele não finge que ele é um intérprete do proletariado, dos pobres oprimidos. Ele fala da realidade da sua classe, que é a classe dos intelectuais. E é desta situação que ele está falando, né? Os outros não, eles fingem que são porta-vozes do proletariado, o qual nem os está ouvindo, evidentemente, né? Então, quer dizer, o escritor brasileiro que tomava partido dessas coisas, ele ficava na situação de ele se sentir o defensor de um povo que não estava nem ligando para o que ele estava dizendo. Quer dizer, de certo modo, a alienação duplicava. Aí, né? Pouco a pouco, esses homens foram se convencendo de que a dignidade da sua existência não devia se fundar na qualidade insigne da sua criação intelectual, mas na sua colaboração ou adesão a movimentos políticos empenhados, ao menos da boca para fora, em corrigir os males do mundo. Que pode haver... Note, veja, o Graciliano Ramos, vamos dizer, os dois heróis trágicos dele, Luiz da Silva e a esposa do Paulo Noro, que esqueci o nome, Madalena. Né? Os dois são intelectuais, nenhum deles é proletário, nenhum deles é um pobre. Tá certo? E quando no seu romance final, que é Vidas Secas, né, o Graciliano finalmente consegue dizer alguma coisa sobre os pobres, ele o faz de uma maneira que chega a ser, vamos dizer, paradoxal. Porque ele mostra que a situação do pobre, em grande parte, é a responsabilidade do próprio pobre. No momento em que o herói de Vidas Secas, Fabiano tem um certo momento que ele é agredido por um soldado. E o soldado tem metade do tamanho dele. Fabiano um grandão, forte. E como ele é agredido pelo soldado na cidade, na frente de todo mundo, humilhado. E um dia ele está andando lá por uma estrada e encontra aquele mesmo soldado, sozinho. Então ele pensou, vai, agora é o dia da vingança. Mas aí ele chega perto e ele pensa, opa, governo é governo. Então decide não se meter com o soldado. Quer dizer, ele tem um respeito instintivo, um respeito sacro pelas coisas do governo. Então aquele soldado deixa de ser apenas, né, como é que se diz, um idiota qualquer que o agrediu, e passa a ser a personificação de uma coisa sacrossanta que é o governo. Então, essa mentalidade, vamos dizer, profundamente autoritária, imbuída no coração do próprio pobre, tá certo? Então, Graciliano não encontra entre os pobres que ele desejaria, dos quais ele desejaria ser porta-voz, alguém que personifique as virtudes necessárias, né, a uma reação revolucionária, a uma mudança do estado de coisas. Ao contrário, se a vida
esfera da burguesia já era deprimente e acachapante, do pobre é mais acachapante ainda, né? Você pode dizer que a única pessoa inteligente que tem ali no livro Vidas Secas é a cachorrinha baleia, né? Aliás, existe um ensaio maravilhoso do autor Calé Carpon, onde ele mostra que a visão que o Graciliano tem dos animais é uma visão quase búdica, quase budista. Quer dizer, ele não humaniza a cachorra, mas ele percebe os sentimentos da cachorra. Então, vamos dizer, é um amor não tanto ao ser humano, mas ao ser vivo, de modo geral, né? Quer dizer que você vê que os grandes momentos ali do Vidas Secas, né, que é escrito por um autor comunista, mas o que tem de marxismo na obra do Graciliano? Não tem nada. Ele tem, vamos dizer, o protesto da classe intelectual contra, vamos dizer, o seu antagonista, o burguês, mas sendo que ele próprio também é um burguês, né? Então, o conflito interno da burguesia, conflito interno da classe média com a grande burguesia, ou da classe média com a própria classe média letrada e a iletrada. E, quando entra no mundo ali da pobreza, a única criatura com que ele se identifica mesmo é a cachorra. Então, é impossível você ler esse negócio e não lembrar, né, da musiquinha do... Esqueci o nome daquele sujeito. Eu não sou cachorro, não. Como é que chama? Valdir Soriano. Não, eu não sou cachorro, não. Como não é? É claro que é. Então, que pode haver de mais sedutor do que vingar-se de um sentimento pessoal de exclusão sob a desculpa de lutar em favor dos pobres e oprimidos? Gradativamente, os escritores e professores ditos de esquerda foram abdicando de seus deveres intelectuais e passando a buscar uma legitimação existencial na mera aprovação solidária de seus companheiros de militância. A expansão da instituição universitária no Brasil, a partir dos anos 40, apressa este processo. Por quê? Porque começa a agrupar essas pessoas. Agrupa esses intelectuais e lhes dá meios de sobrevivência modestos, meios de subsistência modestos, mas constantes e seguros, e dá uma certa segurança do funcionário público. E os agrupa e eles, então, podem se fortalecer uns aos outros. Então, aí cria essa mentalidade de assembleia estudantil. Essa assembleia estudantil continua totalmente separada do povo. Ela constitui, vamos dizer, uma pequena subelite, né, que vive ali os seus problemas universitários, frequentemente fictícios. Por exemplo, havia muita greve por causa de aumento do preço da refeição nos restaurantes universitários. Tinha passado de 50 centavos para 55 centavos o almoço. Então, eles fingiam que aquilo era opressão do proletariado. Quer dizer, todos aqueles filhos da classe média e alta, né, que cada um ia para a universidade com os seus carros, etc., ele fingia que ele não podia pagar 55 centavos, né, a refeição, e imaginava, criava todo vamos dizer, um mundo de fantasia no qual ele era o povo, né, pobre, revoltado contra o opressor burguês. Então ele criou uma subcultura de assembleia estudantil. E nessa subcultura, vamos dizer, não se exigia muito dos seus membros intelectualmente, mas exigia-se o quê? A solidariedade coletiva. Você tem que ser um companheiro, você tem que participar do nosso movimento, etc, etc. Aos poucos, isso passa a ser o critério único de aceitação. E, de início, existe um certo amor à alta qualidade intelectual. Por quê? Porque se os representantes da burguesia têm que ter algo a apresentar, os representantes da nossa classe também têm que ter. Então você tem lá os seus ídolos intelectuais. Quando você não encontra nenhum, você os inventa. Você inventa um sujeito que você diz que é um grande intelectual, embora não seja, como Florestan Fernandes, Antônio Cândido, que são duas bestas quadradas, mas que o pessoal da esquerda só fala deles com adoração. Tá certo? O Antônio Cândido, porque não cometia erros de português demasiado evidentes. Tá certo? E
o Florestan, porque conseguia escrever livros de sociologia que eram quase um traslado das doutrinas de Stalin transformado em sociologuês. E escrevia horrivelmente mal, era muito difícil de ler, então aquilo dava a impressão de que tinha alguma substância. Gradativamente, foram abdicando seus deveres intelectuais e passando a buscar uma legitimação existencial na mera aprovação solidária de seus companheiros de militância. Quando você vê, por exemplo, a tudo de Lima Barreto era um sujeito pobre, marginalizado, fracassado, mas ele tinha uma consciência literária extremamente aguda, quer dizer, a preocupação dele, a ânsia dele de produzir uma coisa de alto nível, mesmo que ninguém lesse, mesmo que ele não obtivesse nada com isso, ele tinha um sentido de dever literário, né? E aos poucos isso vai sendo perdido, isso vai sumindo, né? O golpe de 1964 forneceu-lhes o pretexto final. Os romances Quarup, de Antônio Palado, e Pessach, A Travessia, de Carlos Heitor Coni, ambos de 1967, soaram o apelo fingidamente heróico à transformação dos letrados em militantes. Os dois romances, né, um personagem é um padre, né, de teoria da libertação, um estudante da padre, e o outro é um escritor carioca, né, bom vivant, etc. E no desenrolar dos acontecimentos, ambos terminam aderindo à guerrilha. Tá certo? Então, eles abdicam da sua carreira intelectual para se tornar heróis da Revolução. E, nesta mesma época, Otto Maria Carpo publica uma antologia dos seus escritos de crítica literária, sob o título de 20 anos de literatura. E no prefácio ele diz: com este livro eu encerro a minha carreira literária. Daqui para dentro eu vou me dedicar inteiramente à causa dos estudantes brasileiros, à causa do movimento estudantil. Então, quer dizer, o apelo não foi só literário, não aconteceu só na literatura. O que eles disseram nesse livro estava acontecendo na verdade. A universidade foi o forno alquímico onde se consumou a transformação dos intelectuais em intelectuais, entre aspas, no sentido gramsciano do termo. Isto é, ativistas políticos sem nenhuma obrigação mental específica, diferenciados tão somente pela instrumentalização da sua atividade soi-disant artística, educacional ou científica a serviço da causa esquerdista. A redução da vida intelectual a megafone de interesses partidários e a consequente debacle da alta cultura no Brasil estão bem documentados no meu livro O Imbecil Coletivo, de 1996. E o que eu fiz no Imbecil Coletivo? Eu peguei um mostruário, tá certo, de cretinices óbvias, tá certo, mas em número excessivo, que estavam, então, superlotando ali a imprensa cultural, a mídia em geral, as publicações acadêmicas, cursos e conferências, etc, etc. Depois você vai falar, esse pessoal está ficando todo de miolo mole. Quer dizer, todos abdicaram dos deveres específicos da vida intelectual e passaram a legitimar a sua vida em função de outros critérios, que é, vamos dizer, a participação solidária, assinar os mesmos manifestos, falar contra as mesmas pessoas. Uma vez que o sujeito fez isso, ele se sente bem, ele sente que sua vida está justificada. Então, os deveres do intelectual, do professor, não são diferentes dos deveres de qualquer militante. O que o militante sindical tem que fazer? Tem que participar das assembleias, tem que ir nas passeatas que a gente manda, tem que obedecer as palavras de ordem, etc, etc. O que tem que fazer um professor universitário? Exatamente a mesma coisa. Não há deveres intelectuais específicos mais, né?
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.